Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 22. Can you please open your Bible to Matthew 14, verse 22? Nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. We are going to read from verse 22 to 30. Whoever speaks English, can you please read here from our TV? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Posso começar contando uma curiosidade para vocês? Can I start sharing a curiosity with you guys? Essa semana eu tive que comprar um microfone novo aqui para a nossa igreja. This week I had to buy a new microphone for the church. E você sabe, não é tão simples assim você comprar um microfone sem fio. And you know, it's not that simple buying a wireless microphone. Algumas pessoas acham que é só você chegar na loja, escolher o modelo que você quer, Some people think all you got to do is go to the store and choose the model that you want, ou o modelo que o seu bolso consegue pagar. or the model that your wallet can pay for. Só que não é tão simples assim. But it's not that simple. Eu não sou nenhum especialista, I'm not any specialist in microphones. mas o microfone ele funciona mais ou menos dessa forma. But the microphone, it works in this kind of way. O microfone ele é um transmissor The microphone is a transmitter, e existe um receptor lá atrás. and there's a receiver back there. E existe toda uma parte técnica que conecta o microfone, que é o transmissor, ao receptor. And there's a technical thing that connects the transmitter to the receiver back there. Para que o microfone ele possa funcionar, ele tem que estar exatamente na mesma frequência que o receptor lá atrás. So that the microphone can work, it has to be at the same frequency that the receiver back there is. Por exemplo, se o microfone ele está na frequência de 500 MHz, For example, if the microphone is at a 500 megahertz frequency, e o receptor está a 600 MHz, não vai funcionar. and if the receiver is at a frequency of 600, it's not going to work. Eles têm que estar exatamente na mesma frequência. They need to be at the exact same frequency. Só que o grande problema é que outras coisas podem usar também a mesma frequência. But the big issue is that other things can also use the same frequency. Rádio de polícia, Radios, police radios, estações de rádio, radio stations, canais de TV. TV channels. Então, todas as vezes que você vai comprar um microfone sem fio, So every time you buy a wireless microphone, você precisa acessar o site do fabricante. you need to go in the fabricator's website. Você tem que colocar o endereço exato aonde você vai usar aquele You microfone. need to put the exact address that you're going to use the microphone, E ele vai te falar, você tem que escolher esse modelo. and they're going to tell you need to use this model. Porque a frequência que esse modelo usa, Because the frequency that this model uses, essa frequência está liberada nessa região. this frequency is available in this region. E não vai ter nenhum tipo de ruído ou interferência. And there will be no interference in the frequency. Porque imagina, se a gente compra o microfone errado. Because imagine if you buy the wrong microphone, E eu estou pregando aqui para vocês. and I'm preaching here to you E guys, de repente você começa a ouvir a estação da and polícia. then suddenly you start to hear the police station. Atenção, atenção, Copom, todas as unidades. Attention, attention, pump on all units. Assalto à mão armada no posto Ipiranga, lá na Avenida do Estado. There's a robbery in Posto Ipiranga. Todas as unidades, todas as unidades. All units, all units. Os bandidos fugindo para Anhanha Melo.
thief running on Cotman Avenue. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. Whoever's from São Paulo knows what I'm talking about. Então existe toda uma parte técnica envolvida para você comprar um simples So microfone. there's a whole technical issue when you're buying a microphone. E isso tem a ver com uma frequência. And this has to do with a O frequency. microfone tem que estar na mesma frequência que o receptor The microphone has to be at the same frequency as the receiver para poder funcionar da maneira so apropriada. that it works properly. É claro que isso é só uma ilustração. Of course, this is just an illustration. Mas por que eu estou falando para But você? why am I telling you this? Porque eu estou cheio de expectativas para esse ano de Because 2026. I'm full of expectations for the year of 2026. Eu vou ser honesto com você. I'm going to be honest with you Eu tenho guys. orado ao Senhor. I have prayed to the E eu Lord. creio que esse vai ser um ano do sobrenatural de Deus. nas And I nossas believe vidas. this is going to be the year of the supernatural. Portas serão abertas. Doors will open. Sabe, em nome de Jesus, aquilo que estava travado vai ser liberado. You know, in the name of Jesus, things that are stopped will go. Aquilo que não tinha solução vai ser resolvido. What didn't have a solution will get resolved. Coisas que antes pareciam impossíveis de acontecer, elas vão acontecer no nome de Jesus. Things that looked impossible will happen in the name of Jesus. Porque esse é o Deus que nós servimos. Because that's the Lord that we serve. Ele é o Deus do sobrenatural. It's the God of the supernatural. Ele é o Deus que faz o milagre acontecer nas He is nossas the vidas. God that makes miracles happen in our life. Quantos creem nessa verdade? How many believe on this truth? Fala para quem está do seu lado, você serve a um Deus do sobrenatural. Fala assim, você serve a um Deus que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Só que para que isso aconteça, irmãos, But for this to happen, brothers, você precisa sintonizar a frequência certa. you have to syntonize in the right frequency. Nós vivemos na frequência desse mundo natural. The symphony that we live is in the natural one. In the Nós natural vivemos world. na frequência de um mundo caído. We live in a frequency of a fallen world. Num mundo cheio de problemas e limitações. A world full of problems and issues. Nós caminhamos nessa frequência. We walk in this frequency. Só que Deus, ele caminha numa frequência celestial, numa frequência muito superior. But God, He walks in a supernatural E frequency. se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa acessar essa frequência superior, And if you want to live the supernatural of God, you have to access que é the a frequência do supernatural, Espírito e da fé. which is the frequency of the Spirit and of the faith. E aqui nesse texto nós encontramos algumas atitudes práticas And in this text, we see some practical attitudes que vão nos ajudar a sintonizar na frequência de Deus. that will help us synchronize in the right frequency of God. E a primeira atitude que eu quero deixar para você aqui: And the first attitude that I want to leave you here, não dê ouvidos para as pessoas que ficam dentro do barco. don't give ears to the people that are inside the boat. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 14. Just for you to have an idea what's happening here in Matthew 14, Jesus, ele tinha acabado de alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus had just fed over 5,000 men and women and kids. E ele virou para os discípulos e mandou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem. And He turned to the disciples and said, go to the other side, that I'll meet you guys there. Quando deu mais ou menos 3 horas da manhã, Jesus, ele caminha em direção ao barco, andando por sobre as águas. At about 3 in the morning, Jesus walks over water in direction to the boat. E foi nessa hora que a confusão ela começou. And it was at this moment that the confusion started. Porque imagina só, você está de madrugada dentro do barco, no meio do mar. Because imagine you are in the middle of the sea inside a boat. E de repente você enxerga uma pessoa caminhando em direção a And then você. suddenly you see somebody walking in your direction. Eu ficaria completamente apavorado. Guys, I would have been completely terrified. E foi o que aconteceu com os discípulos. And that is what happened to the disciples. Eles ficaram morrendo de medo. They were afraid, terrified. Jesus fala para eles, não se preocupa porque sou eu. But Jesus says, don't worry, it's me. E lá no versículo 28, Pedro, ele diz para o Senhor: And on verse 28, Peter says to the Lord, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. if it's you, Lord, let me go to you. Imagina uma situação. Imagine a situation. Você tem um único pedido que você pode fazer para Deus. You have one wish that you can make God. Você pode pedir qualquer coisa You para can o ask Senhor. anything to the Lord. Uma coisa. One thing. Você ia pedir para caminhar por sobre as águas? Would you ask to walk over waters? Eu não pediria. I wouldn't. Por quê? Why? Porque tem coisas muito mais importantes Because there are more important things que nós podemos pedir, não é that we verdade? can ask. Isn't that true?
Só que Pedro pediu: But Peter asked, Senhor, se és tu, Father, if it's you, eu quero caminhar por sobre as águas. I want to walk over waters. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? And what was Jesus' answer? Jesus ele falou: por que você quer? Para com isso. Did he say, no, don't be silly, stop, É perigoso demais. too dangerous? Essa foi a resposta do Senhor. Was that Jesus' answer? Jesus ele disse: vem, Jesus said, come, pode vir. you can come. Jesus ele não falou isso por causa do capricho de um homem. He didn't say that because of, I don't know this either. word either. Por causa de um desejo simplesmente de um Just homem. because of a natural wish. Mas Jesus ele falou isso. But Jesus said this. Jesus ele permitiu Jesus que Pedro permitted caminhasse por sobre as that águas Peter walked over para water mostrar para nós to show us que nós fomos chamados pelo Senhor that we were called by the para Lord caminhar to walk e para viver and to live na frequência in the do frequency sobrenatural. of the supernatural. Nós fomos chamados por Deus We were called by God para caminhar acima das ondas desse to mundo. walk above the sound waves of this world. Nós não estamos aqui para edificar algo natural. We are not here to grow something natural. Coisas naturais, as pessoas lá do mundo que não conhecem a Deus, elas fazem. Natural things, people from the world that do not know God Pessoas do. que não conhecem a Deus lá fora conseguem construir uma empresa grande. Out there, people that do not know God, they can build big empires. Pessoas lá fora que não conhecem a Deus conseguem fazer muitas coisas. Outside, people that don't know God, they can do a lot of things. Coisas naturais. Natural things. Mas eu quero te dizer But I wanna tell que you nós somos something. chamados por Deus We were called by God para coisas for sobrenaturais. supernatural things. Só que para que isso aconteça, But for this to nós happen, precisamos sintonizar a frequência do céu. we have to be at the same symphony of the heavens. Nós precisamos estar conectados na mesma frequência do Senhor. We have to be connected at the same frequency as the Lord. E para você se conectar nessa frequência, And for you to connect in this frequency, você precisa decidir ouvir a voz you certa. have to decide to listen to His voice. A palavra de Deus, ela não entra em detalhes. The Word of God does not come into details. Mas eu acredito que naquele momento haviam dois tipos de pessoas junto com Pedro. But I believe at that time there were two type of people with Peter. De um lado você tinha aqueles que estavam motivando Pedro a ir em direção ao milagre. On one side, you had those people that were motivating, saying, go to the miracle. De um lado você tinha pessoas que estavam falando para ele: vai lá, você vai conseguir. On that side, there were people saying, go, you'll make it. E do outro lado tinham aqueles que estavam parando Pedro, And on the other side, there were those who were stopping Peter. que falaram para ele: você é louco, That said, you're crazy. você vai fazer uma loucura dessa, This is crazy, você madness. pode morrer, You can die. ninguém jamais fez isso Nobody antes. has ever done this before. De um lado você tinha pessoas On one side, you had que people estavam motivando Pedro, that were motivating estavam Peter, alinhando Pedro na frequência do céu. that were putting Peter in the same frequency as the heavens. Pessoas que estavam falando para ele: vai dar certo, People that were saying, it's going to work o out. Senhor cuida da sua vida, The Lord takes care of your Jesus life. cuida de você. Jesus takes care of you. Não se preocupe, Don't worry. confie no Senhor, Trust in the Lord. vai acontecer. It'll happen. De um lado tinha essas pessoas, On one side, you had these só que do people. outro lado tinham pessoas But on the other side, you had other que people estavam gerando incredulidade no coração de that were Pedro. generating lack of faith in Peter. Pessoas que só falam em termos de incredulidade. People that only talk in lack of faith. Pessoas que liberam palavras de morte. People that release words of death. E são os mesmos tipos de pessoas que nós ainda temos hoje. And it's the same type of people that we have nowadays. Ao nosso redor sempre tem pessoas que vão And nos levar ao milagre de Deus, Around us, there are people that will take us to the que vão miracle, nos levar a sintonizar com a frequência do céu. that will take us to the symphony of the heavens. E nós sempre vamos ter pessoas que vão querer nos manter na frequência natural. But we also have people that will try to keep us in the natural frequency. Sempre vão ter pessoas que no meio da tempestade vão liberar uma palavra de vida para você. There are people that in the midst of the storm, they will give you a word of joy. Mas sempre vai ter aquela pessoa But there's always that person que vai passar o dia inteiro lá no seu trabalho, that will be the whole day on your job, reclamando da vida, just complaining about reclamando do life, trabalho, complaining about work, reclamando do país, complaining about the falando mal de country, tudo, talking bad about falando mal everybody, dos Estados Unidos, talking bad about the USA, dizendo que vai embora, saying he's going to go mas home, nunca vai. but never goes. Pessoas que colocam tanto medo no seu coração, People that put so much fear in your heart, tanta ansiedade, so many anxiety, tanta dúvida, so much doubt. que você chega em casa e não sabe nem mais qual que é o seu nome. You go home, you don't even know your name. É por isso que você tem que ouvir a voz certa, That is why you have to hear the right voice.
Porque tem uma voz que deixa você no natural e tem uma voz que te leva para a frequência celestial. Because there is a voice that keeps you on the natural, but there is a frequency that takes you above the heavens. Quantos estão me entendendo? How many here understand? Uma outra chave espiritual para Another você entrar spiritual na key frequência certa about the right frequency é que você precisa aprender a olhar além das circunstâncias. is that you need to look above the circumstances. Você consegue imaginar qual que era a circunstância que Pedro estava vivendo aqui nesse momento? Can you imagine the circumstance that Peter was living in this story? No versículo 24, a palavra do Senhor diz que eles estavam a muitos estádios de distância. On verse 24, it says that they were many stadiums distant. Essa palavra estádio na Bíblia é uma unidade de medida, This word stadium in the Bible is a measuring unit que equivale a mais ou menos 185 metros de That- distância. equals to about 185 meters in distance. Lá em João capítulo 6, verso 19, diz que eles haviam naquele dia remado cerca de 25 a 30 estádios In de John distância. 6:19, the word says that they had rowed about how many? How many? Entre 25 e 30. In about 25, 30 meters distance. Agora faz uma conta bem rápida. Now do a fast math. Alguém faz aí para mim, por gentileza? 25 somebody help vezes me? 185. 25 times 185. Quanto que vai dar? How much is that? 4.625 metros. 4,625 meters. Eles estavam a quase 5 quilômetros de distância, mar adentro, They longe da were margem. almost at 5 kilometers CN. Se acontecesse qualquer coisa ali, não tinha como Pedro nadar de volta. If anything happened, there was no way that Peter could return swimming. Ainda no verso 24, a palavra diz que o barco ele estava sendo açoitado pelas ondas. Still on verse 24, the word says that the boat was being hassled around. O vento era contrário. The wind was the opposite direction. Já era tarde da noite. It was late at night. Não tinha como enxergar absolutamente nada. You could barely see anything. Eu não sei quantos aqui ficaram sabendo a notícia de uma tragédia que aconteceu esse ano lá na Flórida, I don't know if any of you guys here know about a tragedy that happened in Florida num cruzeiro da Disney. on a Disney cruise. Se eu não me engano, foi em junho desse ano. If I'm not mistaken, it was in June of this year. Eles estavam voltando das Bahamas, indo em direção à Flórida, They were returning from the Bahamas in direction to Florida quando uma criança de 5 anos de idade caiu do deck número 4 do navio. when a child of 5 years old fell from deck number 5. Graças a Deus, o pai viu no momento. Thank God the father saw it at the moment, E ele não pulou 2 vezes, não pensou 2 vezes, ele pulou and he atrás daquela criança. didn't think twice but to jump after his son, E eles conseguiram ser salvos. and he was saved. They were saved. Foi um grande milagre, It was a great miracle porque a porcentagem de pessoas que sobrevivem a um acidente como esse é de apenas 15%. because the percentage of people that survive this type of accident is only 15%. E por que eu estou te contando isso? And why am I telling you this? Porque tinha tudo para dar errado. Because everything was helping so that it did not work out. Falar como o pessoal da minha região lá, tinha tudo para dar muito ruim. I'm going to talk like the people from my region. There was everything that could happen wrong. Para muitos, aquilo que ele ia fazer era loucura. To many, what he was doing was madness. Mas porque Pedro decidiu olhar além das circunstâncias, ele conseguiu viver algo que ninguém nunca tinha vivido But antes. because Peter was able to see after the circumstances, he was able to live something supernatural. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus e não para as circunstâncias, o milagre estava acontecendo. While Peter was looking at Jesus, the miracle was happening. Mas na hora que ele tirou os olhos do Senhor, ele saiu da frequência celestial e ele começou a afundar. But as soon as he removed his eyes from the Lord, he came to the natural frequency and he started to sink. Olha aqui para mim, irmãos. Look at me, brothers. Nós somos uma igreja de imigrantes. We are a church of Immigrants. immigrants. Nós estamos todos no mesmo barco. We are all in the same boat. O vento ele está contrário para todo mundo. The wind, it's against everybody. Acredite em mim, as ondas elas estão batendo no mesmo barco onde nós estamos. Trust me, the winds, the waves are hitting the same boat that we are in. A escuridão está diante de nós. Darkness is right above, Nós right estamos around às 3 us. horas da manhã. We are at 3 in the morning, E muitas vezes nós não conseguimos enxergar além. and many times we cannot see Nós past. não sabemos qual que é o próximo passo que We nós temos que don't dar. know the next step that we have to take.
Mas tem algo que Deus colocou no meu coração. But there's something that the Lord put in my heart. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o milagre de Deus? You know why many times we don't live the miracles of God? Porque nós temos olhado para o lugar errado. Because we have looked in the wrong direction. E nós saímos da frequência da fé. And we leave the frequency of faith. Se você quer viver algo que você nunca viveu, você precisa enxergar algo que você nunca enxergou. If you want to live something that you have never lived, you have to see something that you have never Você seen. precisa enxergar além do óbvio. You need to see past the Você obvious. precisa enxergar além das You have to circunstâncias. see past the circumstances. Às vezes eu falo para algumas pessoas, olha, tá difícil agora, mas fica firme, porque eu creio que Deus vai mudar essa situação e algo bom está vindo por aí. Sometimes I see people having problems and I tell them, hold on because it will go. It E as will pessoas pass. falam, pastor, eu não sei não. But they say, oh, pastor, I do not know. Pastor, eu acho que vai piorar. Oh, pastor, I think it's going to get even worse. Eu não vejo saída. I don't see any exit. Eu não vejo I solução. don't see a solution. Mas eu quero te falar, eu vejo em o nome do Senhor Jesus. But I want to tell you, I see it in the name of Jesus. Porque eu decidi enxergar além do óbvio. Because I decided to see past the obvious. Eu decidi enxergar além do que os meus olhos naturais estão enxergando. I decided to see past what my Eu natural decidi eyes see. enxergar com os olhos da fé. I decided to see with a supernatural eyesight. Eu decidi enxergar não a dificuldade, mas eu decidi enxergar a oportunidade para Deus operar um milagre no nosso I meio. decided to not look at the difficulty, but at the opportunity that God has given me. Eu decidi sintonizar a frequência do I céu. decided to synchronize with God's frequency. Eu não sei qual que é a frequência que você quer caminhar, I don't know what frequency you want to walk mas on, eu quero desafiar você nesses dias. but I want to challenge you these days. Sintoniza a frequência do céu. Let's come up to the frequency of heavens. Para de olhar para as circunstâncias. Stop looking at circumstances. Não é uma questão de você ignorar os problemas, It's not a matter of ignoring the problems, ignorar as ondas, ignoring the waves, ignorar que você está na escuridão, ignoring that you're in the darkness, mas é uma questão but it's a matter de você crer of you believing que o Senhor está acima de tudo that isso. the Lord is above all. Ele é maior do que qualquer onda. He is bigger than any wave. E onde a luz de Deus ela vem, a escuridão ela vai embora. And every place that the light of God comes, the darkness leaves. E a terceira coisa que eu quero deixar aqui para você, And the third thing that I want to share with you guys today que para você entrar na frequência certa, is that for you to enter the right frequency, muitas vezes você vai ter que sair da sua zona de conforto. many times you'll have to leave your comfort zone. O que é a zona de conforto? What is the comfort zone? É o lugar do comodismo. It's where it's comfortable. É o lugar da inércia. It's where you have inertia, where you É do o lugar onde nothing. você fica parado. It's where you're still. É o lugar onde você não tem desafios. It's where you have no challenges. É um lugar onde você já está acostumado. It's where you're used to. E isso não te leva a crescer. And this does not take you to grow. Você já está tão acostumado com aquele lugar You're so used to this place que você não precisa mais de Deus. that you don't even need God Você não anymore. precisa exercer a sua fé. You don't need to use your faith Porque você já se acostumou. because you're used to it. Porque você consegue fazer. Because you can do it. Você consegue resolver com You as suas can- próprias mãos. You can resolve it with your own hands. Só que para você viver o sobrenatural, But for you to live the supernatural, você tem que sair desse lugar. you have to leave that E place. você tem que dar a resposta para o Senhor And you need to give the Lord the right answer diante dos desafios. amongst the challenges. Fiz questão de pedir para Marcela vir compartilhar o testemunho dela aqui hoje. I insisted Marcella shared her testimony Porque esse testemunho, because this testimony, falei em inglês ou em português? Portuguese, Esse testemunho, ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. this testimony has everything to do with what we are talking here. Inclusive, eu quero incentivar você, se você é alguém que tem um testemunho And I want to encourage you, if you have a testimony, de algo que Deus fez na sua vida, venha compartilhar, fala comigo, compartilha, porque isso gera fé no nosso coração. of something that the Lord did in your life, I want you to share because this gives us hope. E esse testemunho ele tem tudo a ver porque ela teve que passar nessas 3 fases. And this testimony has everything to do with it because she had to go through the 3 phases. Primeiro, ela teve que tampar os ouvidos First, she had to cover her das ears vozes erradas, for the wrong voices das pessoas que falaram para ela que não tem jeito, of the people that said that there was no way, que não tem bom crédito, that there's no good que não credit, tem social. that there's no social. Teve que tampar os ouvidos até mesmo para o vendedor da concessionária, She had to cover her ears even que for falou the que era salesman muito difícil de that said acontecer. it was too hard to happen. Essa foi a primeira parte. That was the first part.
Mas também teve uma segunda parte onde ela teve que olhar para Cristo. But there was also the second part where she had to look at Onde ela Christ, teve que tomar uma decisão. where she had to make a Se decision prostrar diante do Senhor. to kneel amongst God E olhar para Ele e falar, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. and look at him and say, Lord, I can't, but you can. E teve uma terceira fase. And there was a third phase Que ela teve que sair da zona de conforto dela. that she had to leave her comfort zone. Eu me lembro que ela me ligou, mandou mensagem e ela falou, olha, pastor, como que eu faço? I remember she called me, she texted me, and she said, Pastor, what do I do? Eu falei, eu não sei. I said, I don't know. Eu não sei, vai lá. I don't know, go. Sabe, com certeza deu um frio na barriga. You know, of course, there was some butterflies in the Porque belly. era algo que ela nunca tinha feito na vida Because it dela. was something Aqui nos she had Estados never Unidos. done here in the USA. Não sabia como é que funcionava. We know how it works. Mas ela teve que sair da zona de conforto dela. But she had to leave her comfort zone Para ir lá to go there e conversar and talk em inglês. in English E apresentar os documentos and present the documents, the paperwork, para comprar o carro. to buy the car. Foi algo novo. It was something new. Às vezes nós não desfrutamos do sobrenatural de Deus porque a gente está parado aqui nessa zona de conforto. Sometimes we don't enjoy the supernatural of God because we are stopped in our comfort zone. Estava compartilhando com os irmãos na sexta-feira I was sharing with the brothers Friday que quando nós compramos a nossa casa, nós também tivemos que fazer isso. that when we bought our house, we also had to do the same thing Porque nós não tínhamos crédito, because we had no credit. nós não tínhamos dinheiro para We had entrar. no money. A renda era muito baixa. The income was low. E as pessoas elas falavam, não tem jeito. And people said, there's no way. Mas teve um dia que um homem de Deus, sentado na mesa da minha casa, But there was a day, a man of God sitting in my dining room table. ele falou, pastor, acha um lugar e nós vamos lá olhar. Eu vou com o senhor. He said, Pastor, find a place and we're going to go Mas together. irmão, não tem jeito. But brother, there's Mas no como way. assim? What do you mean? Só vamos. Just let's go. E nós fomos. And we went. E hoje nós estamos com a nossa casa. And today we have our house. Mas para que isso pudesse acontecer, eu tive que sair da minha zona de But conforto. for this to happen, I had to leave my comfort zone. Muitas vezes nós não desfrutamos demais de Deus porque nós não queremos arriscar em algumas coisas. Sometimes we don't receive more from God because we don't run a risk. Pedro, ele não era um nadador profissional. Peter was not a professional swimmer. Até onde eu sei, ele não praticava pesca subaquática. For all I know, he did not practice subaquatic fishing. A zona de conforto dele era dentro do barco e não fora. Peter's comfort zone was inside the boat, not outside. Mas ele teve que sair dessa zona de conforto dele But he had to leave his comfort zone para fazer algo que ele nunca tinha feito to antes. do something that he had not done before. Ele entrou na frequência da fé He entered the frequency of faith. e ele viveu algo que ele nunca tinha vivido And antes. he lived something that he had never lived before. Ficar no barco não era pecado. Staying in the boat is not a sin. Ele poderia ter permanecido lá assim como os outros permaneceram. He could have stayed in the boat just like all the others. Mas sabe qual que era o grande problema? But you know what is the big problem? É que o barco era um limitador na vida Is dele. that the boat was a limitation to his life. O barco não era pecado. The boat was not a sin. Não tinha problema algum ele ficar lá There dentro. was no problem being inside the Mas o boat. grande problema But the big é problem que se ele não tivesse saído daquele barco, is that if he had not left the boat, ele nunca teria caminhado he sobre as never would have walked over E eu vou te dizer, waters. somente 2 pessoas que pisaram na face da terra caminharam por sobre And as there's only 2 people on this earth Uma that delas ever foi walked Jesus. over water, and one was E a outra Jesus, foi Pedro. and the other was Peter. Quantos aqui querem viver o sobrenatural How de many Deus? here want to live the supernatural? Então, quando Deus falar para você, So when God says to you, sai do barco, leave the boat, põe o pé nas águas, put your feet on the waters, ouça a voz do Senhor, listen to the voice of the E Lord, faça. and do it. faça. Do it. Gostaria que você se colocasse em pé. I'd like you to stand up. Lembra do que eu falei para você no começo? Remember what I told you in the beginning A respeito do microfone. regarding the microphone. O microfone, ele funciona na frequência certa. The microphone works in the correct frequency. Para ele funcionar, ele tem que estar na mesma frequência do receptor. For it to work, it has to be in the same frequency as the receiver. Às vezes ele até está na mesma frequência. Maybe it's even in the same frequency, Só que alguns ruídos podem acontecer. but some shocks, some statics might happen, some interruptions. É como se fosse o rádio lá do seu carro. It's like the radio from your car. Às vezes você vai tentar sintonizar K-Love Sometimes you're trying to synchronize K-Love 106.9. 106.9.
e você chega na 106.8. And then you reach 106.8. A frequência ela está quase. The frequency is almost there. Às vezes você consegue até ouvir um pouco. Sometimes you can even hear a little bit. Só que tem muitos ruídos But there's a lot of noises no meio. in the middle. Você só consegue ouvir perfeitamente You can only hear perfectly quando você está na frequência exata. when you are on the exact frequency. Irmãos, o Senhor ele falou comigo essa semana. Brothers, the Lord spoke to me this week. Chegou o tempo de nós alinharmos a nossa frequência. It's the time for us to align our frequencies. Como igreja do Senhor, As a chegou church o of tempo Lord, de it's nós time sintonizarmos a frequência certa. for us to be at the same frequency. Chegou o tempo de você sintonizar a frequência da fé, a frequência do Espírito, a frequência celestial. It's time for you to enter the celestial frequency, the heavens frequency, Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. because that is what the Lord called us Nós for. temos caminhado durante muito tempo nessa frequência natural. We have walked a long time in this natural frequency, Mas chegou o tempo de nós sintonizarmos a frequência certa. but it's time for us to go to the right frequency. Chegou o tempo de você rejeitar todo o ruído na sua It's vida. time for us to reject all the noises in our life. Sabe, é o ruído de pessoas You que know, estão falando para você que não vai dar certo. It's the noises of people saying that it's not going to work. É o ruído de pessoas que têm falado para você que não adianta. It's the voices of people saying that Que é there's no impossível. reason. It's impossible. Chegou o tempo de você rejeitar o ruído das circunstâncias It's time for you to reject the voices of que circumstances tentam mostrar para você o medo, that try to show you the a fear, ansiedade, a preocupação. anxiety, worry. Chegou o tempo It's time de nós rejeitarmos o ruído, for us to reject O ruído. noises, tudo aquilo que tem tentado nos impedir de entrar na frequência certa. anything that is keeping us from entering the right frequency. Sabe, nós estamos entrando em mais um novo ano. You know, we are coming in a new year. E não é sobre o que Deus pode fazer, And it's not about what God can do, mas é sobre a frequência que você decide viver. but it's about the frequency that you're going to decide to live in. Muitas vezes o que falta não é a palavra de Deus, Many times, what is missing is not the word of God, mas é a quantidade de ruídos. but it's the amount of noises. Muitas vezes o que falta não é o poder de Deus, Many times, what's missing is not the power of God, porque Deus ele é poderoso. because God is powerful. Mas o que falta é nós estarmos na mesma frequência But dele. what is missing, what is lacking, is us being in the same frequency as Não God. sei como é que tem sido esse ano de 2025 para você. I don't know how this year of 2025 has been for you. Eu falo como é que tem sido porque o ano ainda não acabou. I'm saying how it has been because it has not yet ended. E eu creio que Deus ainda pode fazer muitas coisas maravilhosas na sua vida ainda esse ano. And I believe He can do wonderful things in your life still this year. Mas uma decisão que você precisa tomar para esse ano de 2026. But a decision that you have to make in this year of 2026. Qual que é a frequência que você vai What caminhar? is the frequency that you're going to live in? Você pode viver o ano de 2026 da mesma forma. You can live 2026 the same way you lived this year. E você vai passar mais um ano cheio de medo. And you're going to go through another year of Cheio de fear, ansiedade, cheio de anxiety, doubt. Ou você pode sair daqui com uma decisão no seu coração. Or you can live this place with a decision in your heart. Falar, Senhor, eu vou sintonizar a frequência Say 106.9. to the Lord, I'm going to go to your frequency 106.9. A palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5, verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. If we are living by the Spirit, let us be guided. Essa é a frequência certa. That is the correct A frequency. frequência do Espírito, The frequency of the Spirit, a frequência da fé. the Spirit and the faith. Quantos aqui desejam sintonizar a frequência How certa? many here want to be in the right Gostaria que frequency? você fechasse os seus olhos agora. I want to call you to close your eyes right now.